Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e estudarmos juntos esta lição. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade, cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos estudar a lição de número 4 e o tema será questões sobre o casamento cristão. Chegamos ao capítulo 7 de 1 Coríntios. Aqui Paulo começa uma seção da carta em que ele responde a perguntas levantadas pela própria igreja. Estas perguntas chegaram até ele e aqui ele se propõe a respondê-las. Com isso, ele cumpre o seu papel apostólico, que é não apenas plantar uma igreja, veja, mas também orientá-la na doutrina e no conhecimento apropriado a um discípulo de Jesus. O comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios, por Simon Kistemaker, diz que nos dois capítulos anteriores, ou seja, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo escreveu a respeito do incesto, dos litígios e da imoralidade sexual. Ele condenou com indignação a frouxidão moral dos coríntios e incentivou a viverem vidas saudáveis para glorificar a Deus. Não obstante, ele ainda não havia tocado no assunto do casamento, da separação da virgindade e do celibato. Paulo recebeu o pedido de aconselhamento sobre problemas matrimoniais na igreja e discute a conduta apropriada de casais, a fidelidade duradoura no casamento, o decoro de virgens e a continência. Com a exceção de algumas passagens em outra parte do Novo Testamento, esse capítulo é singular em apresentar diretrizes básicas para aqueles que são casados, aqueles que desejam ser ou que no passado foram casados e aqueles que querem permanecer solteiros. Para dar início ao estudo desta semana, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos lermos o texto em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 2. Agora, quanto àquelas perguntas que vocês fizeram na última carta, minha resposta é que, se não se casarem, é bom. Geralmente, porém, é melhor ser casado. Todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, porque de outra maneira vocês poderiam cair em pecado. Segundo o comentário bíblico Beckham, uma questão crucial em Corinto era o conceito cristão de casamento. A ideia paulina de casamento como declarada neste capítulo não é uma declaração geral que possa ser aplicada universalmente, mas deve ser entendida em comparação ao pano de fundo peculiar da igreja em Corinto. Charles R. Erdman escreveu dizendo o seguinte: parece certo, ao menos, que alguns cristãos consideravam o casamento como um dever absoluto. Outros consideravam o estado do casamento como uma condição moral inferior, uma fraca concessão à carne. Ainda outros defendiam que, ao aceitar a Cristo, todos os relacionamentos sociais existentes, incluído o casamento, foram dissolvidos. A frase "bom seria que o homem não tocasse em mulher", que está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, é uma expressão idiomática que significa concretamente o seguinte: bom seria que o homem não se casasse. Não é possível, entretanto, veja, usar tal expressão para estigmatizar a mulher na igreja como se ela fosse impura e o simples toque em uma mulher contaminasse o homem. Tanto mulheres quanto homens foram lavados
pelo sangue de Jesus e não são mais fonte de contaminação espiritual. O que contamina é o pecado. E ele não guarda gênero, podendo surgir no coração de um ou de outro. Outro destaque a se fazer aqui é que esta passagem paulina também não pode ser usada para estigmatizar o casamento. Afinal, é o próprio texto sagrado que afirma a sua origem divina. Foi o próprio Deus que fez o primeiro matrimônio, ainda no Éden, entre Adão e Eva. Você pode conferir isso lendo Gênesis capítulo 2, verso 18. O mesmo texto de Gênesis diz ainda que não é bom que o homem permaneça sozinho. O Novo Testamento também esclarece que o casamento é uma coisa abençoada. Nós vemos no texto lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, que diz assim: venerado entre todos os matrimônios é o leito sem mácula. Isso então levanta a pergunta: se o casamento não é algo ruim, por que Paulo diz que seria bom que alguém não se casasse? Para entendermos isso, precisamos lembrar do contexto histórico da igreja de Corinto. Isso mesmo. Aqueles crentes estavam cercados pela tentação sexual. Diante desta enorme pressão, Paulo trabalha aqui a questão se alguém deveria permanecer casado ou se alguém já casado deveria praticar o celibato. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 ao 9. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, Paulo expõe sua visão acerca do casamento cristão e do celibato. Estabelece paralelos e conexões com os ensinos de Cristo acerca do assunto. E relaciona as questões de casamento e ministério cristão. Ele começa observando que, embora o celibato seja uma opção para os crentes, o casamento é um estado desejável, no qual as necessidades básicas de uma pessoa são supridas. A união sexual no casamento não deve nunca ser proibida, porque a satisfação sexual mútua é a norma de Deus para o casamento. E o celibato para os cristãos depende de uma capacitação especial de Deus. Aparentemente, alguns membros daquela igreja estavam pregando a abstinência sexual dentro do casamento, em função de uma compreensão equivocada a respeito da sexualidade. Eles entendiam que as relações sexuais eram pecaminosas em si. Outros, partindo do mesmo equívoco, propunham o divórcio como saída para permanecerem puros diante de Deus. Diante dessa situação, Paulo fornece algumas orientações. O versículo 1 deste capítulo precisa ser somado ao 27, quando ele fala da angustiosa situação do presente. O presente do apóstolo e de seus discípulos realmente não era fácil. Ser discípulo de Cristo naquele tempo envolvia a possibilidade eventual de perseguição e morte. Num contexto de tal dificuldade, o solteiro teria certa vantagem sobre o casado. Veja, que precisaria enfrentar as provações com sua família. Mas fica claro pela leitura do texto, veja, que ele deixa apenas um conselho, não uma determinação. Não há nesta passagem mandamento para o casado separar ou a obrigatoriedade do celibato. Paulo exalta a abstinência sexual, mas em duas situações concretas.
Primeiramente, se o celibato for um dom dado pelo próprio Deus. Esses, então, deveriam exercê-lo com alegria. E, em segundo lugar, caso o casal circunstancialmente, veja, pratique a abstinência em comum acordo para algum propósito de oração. Pois bem, sobre o casamento, o apóstolo deixou outros princípios que podem ser apropriados pelos cristãos de qualquer tempo. Uma pessoa casada pertence ao seu cônjuge, o que significa que o propósito da vida de um é promover a felicidade do outro. Dentro do casamento, a prática do sexo é uma dádiva dada pelo próprio Deus. A sexualidade faz parte da constituição humana, sendo parte constitutiva dos homens e mulheres. Uma pessoa casada que se torna cristã não deve usar a conversão ou o seu seguimento de Cristo como desculpa para se separar do seu cônjuge não convertido. O casamento deve ser usado pelo cristão como espaço de atuação de Cristo, sendo uma extensão da própria igreja. O casamento, entretanto, não deve impedir um cristão de devotar sua fidelidade maior ao Senhor Jesus Cristo. O que podemos ver com esses conselhos práticos e orientações é que o casamento é uma bênção. É uma instituição divina criada por Deus para abençoar homem e mulher. Aqui nesta passagem da carta aos Coríntios, não encontramos subsídios nem para obrigar e nem para proibir o casamento. As pessoas não são obrigadas a se casarem, mas também não são obrigadas a ficarem solteiras. Então, o que é melhor? Para Paulo, naquele contexto histórico específico, ser solteiro era uma melhor opção em função dos perigos enfrentados pelos convertidos. Na atualidade, vai depender da escolha de cada pessoa. Da mesma forma como os casamentos não são feitos no céu, não há uma determinação divina nesse sentido. Se alguém resolveu ficar solteiro, deve honrar a Deus com sua própria solteirice. Não precisa se sentir uma pessoa menor no mundo cheio de pessoas casadas, mas precisa entender que este estado é um dom de Deus. É preciso entender como servir a Deus melhor desta forma. É importante buscar oportunidade de serviço cristão que esta pessoa dificilmente teria caso fosse casada. É possível mencionar, por exemplo, o caso de missionários e missionárias que decidem servir a Deus como solteiros, por entenderem que isso facilita sua missão. Eles podem atuar em alguns contextos que uma família não conseguiria. O capítulo 7, verso 10 ao 12 de 1 Coríntios tem produzido bastante dúvida durante a história de sua interpretação. Por isso, antes de continuar, vamos ler a Bíblia nesse texto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, em resposta a esse problema, Paulo indica que a estabilidade na família é o alvo para os crentes, em conformidade com o ensinamento de Cristo
e de seu apóstolo. Em caso de casamentos mistos, Paulo apela para o equilíbrio e harmonia como os principais fatores a se considerar. Um crente nunca deveria iniciar uma separação, já que a presença dele em casa possui um efeito santificador. Se o descrente, por outro lado, veja, exige a separação, o crente não está preso a permanecer casado com a outra pessoa, já que ele não possui a garantia de que o cônjuge descrente será salvo. Paulo expande seu apelo por estabilidade de modo a abranger as situações social, racial e religiosa de um indivíduo, oferecendo encorajamento para utilizar as oportunidades sem transtornar a vida simplesmente por causa da mudança. Por isso, se alguém resolveu se casar, veja, que busque fazer do seu casamento uma arena de culto e serviço ao Senhor. Sirva ao seu cônjuge como ao Senhor. Procure servir a Deus de forma compartilhada. Isso vale mesmo se o cônjuge não for convertido ao Senhor. Isso faz com que o cristão tenha uma missão que ainda de maior envergadura, já que sua casa é o seu campo missionário. Da mesma forma como ele ora em busca de conversão por perdidos do Brasil e do mundo, também orará e buscará a conversão daqueles que compartilham dos laços familiares. A dificuldade aqui é com relação à frase digo eu, em relação diz o Senhor. O apóstolo coloca em contraponto os ensinos transmitidos diretamente por Jesus durante seu ministério terreno e os ensinos que ele mesmo transmite. Seria possível ver aqui a criação de dois níveis de inspiração bíblica? As palavras de Jesus teriam um peso em detrimento das palavras do apóstolo Paulo? Eventualmente, uma ou outra pessoa entende desta forma, mas não precisa ser assim. Afinal, o apóstolo afirmou logo no início que ele é um enviado de Cristo. Suas palavras foram por ele comissionadas no caminho de Damasco. As orientações paulinas são, desta forma, também orientações de Cristo. Portanto, isso significa dizer que a grande mensagem desses versículos é que o status espiritual do cônjuge não pode mesmo ser usado como desculpa para o divórcio. Apesar da dificuldade de um lar dividido na fé, o cônjuge convertido santifica o lar. O cônjuge que serve ao Senhor será o sacerdote da sua casa. Podemos ver que o apóstolo Paulo escreve que quanto a ficar solteiro ou casar-se, ele não tem mandamento do Senhor, mas que daria a sua própria opinião pessoal. Ele não havia recebido nenhuma revelação direta do Senhor, nem sabia de nenhum ensino direto de Cristo sobre essa questão. Contudo, como apóstolo e administrador, ele se sentia qualificado para falar sobre o assunto e orientar a igreja de Corinto. Vimos também que alguns casais cristãos estavam se separando devido a uma reação exagerada, a um ensinamento ou um conceito exagerado aos desvios da ordem sexual na igreja. Tanto no passado quanto no presente, veja, portanto, nós devemos e precisamos entender e concluir, é que qualquer mal ou dificuldade que exista no casamento surja ou sempre será por causa da corrupção da instituição que Deus estabeleceu. Nunca do próprio Deus e nunca dessa instituição.
Outro aspecto digno de nota é o paralelismo nos versículos 2 e 3. Ele demonstra o interesse de Paulo pelo casamento e a sua preocupação com ele. No versículo 2, diz o seguinte, que cada homem tem a sua própria esposa e que cada mulher tenha o seu próprio marido. E no versículo 3 ele ainda continua dizendo que o homem cumpra, veja, a sua obrigação marital com a sua esposa. Semelhantemente, a esposa também cumpra para com o seu marido. Ele conclui então no versículo 4 dizendo: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Você consegue compreender isso? Veja, né? Há um equilíbrio aqui no relacionamento conjugal. Como podemos ver, não é o casamento que manterá duas pessoas juntas. O que as une não é um par de alianças ou mesmo uma cerimônia nupcial. O que mantém duas pessoas juntas é o compromisso que ambos têm diante de Deus de permanecerem unidas. É este compromisso diante do Senhor que capacita o casal a enfrentar dificuldades de toda e qualquer ordem ou natureza. Seja crise financeira, desemprego, doença, pressões no trabalho e na vizinhança, tentações sexuais, depressão. Veja, juntos, diante de Deus, eles são mais fortes. Eu finalizo perguntando: qual é o lugar do matrimônio na vida do crente em Jesus Cristo? O que é possível dizer para quem argumenta que Paulo ordenou o celibato como maior expressão da espiritualidade cristã? É possível usar o capítulo 7 de 1 Coríntios como base para opor Paulo e Jesus no que tange ao casamento dos crentes? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você também pode acessar o site da Convenção Batista Fluminense, que vai estar no link aqui abaixo. Você entra e baixa a lição para o seu celular, computador ou tablet. E você não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi questões sobre o casamento cristão. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube compreende, ele entende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E eu preciso da sua ajuda porque eu tenho um acesso limitado às pessoas. Mas você pode contribuir ajudando a espalhar esta palavra para que mais e mais pessoas possam ser atingidas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe também com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. E você pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.